Boa noite para quem eu não dei. É o seguinte, deixa eu perguntar. Quem aqui está esperando ansiosamente pela estreia de Vingadores? Que isso, hein? Se eu perguntar da volta de Jesus, será que vai ser assim? Tá bom. Quem está esperando a volta de Jesus? Jesus. Que alguém já comprou ingresso aqui, gente? Alguém vai assistir na estreia, tipo aquele de... Jura? Caraca. Aí chegar, vai dar spoiler no Instagram. Fazer isso morre. Ok, então o tema de hoje foi pensando nisso, inspirado na Páscoa, mas inspirado também na alegria do momento, os Vingadores reais, amém? Vou falar sobre os Avengers da vida real, e eu fazendo uma pesquisa sobre super-heróis, né? Eu descobri que existem pessoas assim, bastante surtadas no mundo, né? Eu não sou a pior delas, quer dizer que o meu caso é leve, mas você sabia que existem pessoas que literalmente se vestem de super-heróis e saem na rua fazendo o que eles acham? Juro para vocês, cadê? Bota lá para mim as fotinhas. Vou mostrar para vocês algumas pessoas. Não, esse primeiro é o melhor de todos, né? Jesus se reunindo com eles, falou assim, gente, deixa eu explicar como é que se salva o mundo para a eternidade, né? Ok, então, que Thanos, o quê? Thanos é fichinha, né? Satã, gosto que é o pior, vai. Olha lá, esse cara aqui é um inglês, o nome dele chama Eagle Grinderman, é o negócio que ele usa. E esse negócio que ele tem na mão é tipo uma serra, que eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos tem isso, na Europa também. Quando eles vão multar os carros, eles não apenas multam, eles travam a roda do carro. Para a pessoa conseguir tirar aquela trava, ela precisa pagar. E ele veste essa roupa, essa colã azul com essas botas douradas, e ele sai na madrugada serrando para libertar a roda das pessoas, para as pessoas não terem que pagar multa. Juro para vocês que essa pessoa é real, acontece, né? Então a pessoa fala assim, caramba, né? Aí tem esse cara aqui, na verdade, não é o cara, é a fantasia que ele usa desse jeito, é essa mesma fantasia. É um cara de Michigan, Petoskey, acho que é assim a cidade dele. E o nome dele é Mark, e ele coloca a fantasia do Batman. E aí ele sai andando na noite, né, tentando evitar assaltos e coisas. E ele já foi preso algumas vezes por ser pego escalando prédios na cidade. Né? Então, assim, são pessoas bastante normais, né? Pode passar a próxima. Olha lá. Essas são todas pessoas reais que vestem suas fantasias e tentam. Tem gente que é ativista ecológico, tem gente que é em favor dos animais, né? E etc. Pode passar a próxima, quero mostrar a moça de vermelho. Aquela mulher de vermelho, o papel dela de super-heroína, ela sai nas baladas, entendeu? Ajudando mulheres que estão bêbadas, né? nas baladas, nos banheiros, né? Ela ajuda essas mulheres para que elas não sejam, enfim, vítimas de violência ou qualquer coisa assim do tipo. Então, ela tipo, é o anjo protetor das mulheres na noite. Agora, eu fico imaginando você estar lá na balada e chega uma mulher toda vestida de vermelho, com capa e tudo, né? Com licença, deixa eu ver, deixa eu ajudar. Aí pega as meninas, tenta achar onde que é a casa delas, leva para casa. Né? Ela é super-heroína das meninas bêbadas da balada, né? Então, tem gente para todo tipo. Aquele ali, eu não sei, é uma mistura de... Aquela ali, ou aquele, eu não sei nem o que é. Enfim, acho que é uma luva de cozinha. Eu não sei o que aquela pessoa faz, né? Mas, enfim, existem pessoas aí que fazem o papel de super-heróis. E eu quero falar para você que você tem uma missão também. Não de ser um super-herói, mas você ser um super-humano revestido de poderes sobrenaturais, né? Poderes que vêm do alto. Fala amém. E mais do que isso, eu estava pensando, desenvolvendo minha teoria, né? Porque a gente tem bastante tempo para essas coisas, cara. Inclusive, eu estava conversando esses dias com o Alex, quando saiu o Vingadores, sem ser o último, o anterior, que acho que é do... É aquele que tem um atentado com o pai do Pantera Negra. O pai do Pantera Negra, gente. Guerra Civil, pronto. Né? As pessoas pensam que filmes de heróis são coisas assim, mas eu estava falando para o Alex que quando saiu aquele filme, eu estava fazendo mestrado, e eu tinha uma disciplina no mestrado que era sobre a teoria do risco. Tá?
E quando eu estava assistindo o filme, eu falei, caramba, esse filme tem uma discussão cabulosa sobre teoria do risco. Né? Uma matéria que eu estava estudando no mestrado e uma discussão profunda científica ali no filme. Tem tudo. Né? Os filmes, eles usam muito ali para falar de filosofia, muito para falar sobre temas políticos, né, dentro dos quadrinhos. Então, nunca assista um filme achando que você está assistindo só um filme. Tem sempre uma mensagem por trás ali daquele negócio. Mas, enfim, estava desenvolvendo. Eu estava pensando, na verdade, todo herói, ele é um vingador. Como assim, Anne? Todo herói, ele é despertado quando ele vê alguma injustiça no mundo. Todo herói, ele é despertado quando ele vê algo injusto, algo triste, algo que revolta. Quando ele é vítima de alguma coisa, ele fala, eu fui a última pessoa que isso aconteceu. No que depender de mim, ninguém vai passar pelo que eu passei. Vocês entendem? Né? Com os Avengers, assim, mas com todos os heróis. Quando você vai ver o Homem-Aranha, né? Teve aquele episódio lá com o avô dele, que veio o assaltante. Aquilo meio que... Tadinho, né? E aquilo meio que despertou. Então, todos eles tinham aqueles poderes ou tinham aquele potencial dentro deles. E quando foram confrontados com alguma injustiça no mundo, aquilo fez com que eles se despertassem. E, na verdade, eles vão se vingar. Né? E da mesma forma, o nosso grande herói, né? O herói que nós estamos hoje, nesse final de semana, comemorando, Jesus, ele é um homem desse, que quando veio a maldade sobre o mundo, quando o homem pecou, quando o inimigo... Quando Adão, quando pecou, entregou a autoridade que Deus havia dado para ele. Vocês lembram que Deus, lá no Jardim do Éden, deu autoridade para Adão governar o mundo? E quando Adão pecou, ele entrou em concordância com a serpente e entregou a autoridade. E aí Jesus, diante desse fato, diante dessa tragédia, diante dessa, né, que o homem foi essa vítima de Satanás, enganado por Satanás, ele veio se vingar. Vamos colocar assim, Deus fez um plano para resgatar essa autoridade perdida. E enviou Jesus, e Jesus vai e morre, né, vive como homem e resgata. Né, no sábado, Jesus estava lá enfrentando as trevas e resgatando essa autoridade. Então, todo herói é alguém que ou passou por uma situação de violência, de injustiça, ou alguém que testemunhou uma situação de violência, de injustiça, e ele vai se insurgir contra isso. Ele vai falar, chega, não dá mais. E eu quero perguntar para vocês aqui nessa noite, se vocês, por acaso, têm visto no mundo alguma situação de injustiça, de violência, alguma coisa, quer sejam as famílias, quer sejam as gerações sendo enganadas e sofrendo. Alguém aqui tem percebido isso no mundo, que o mundo está difícil pra caramba, né? Alguém que talvez você tenha passado por uma situação de injustiça, talvez você tenha passado por uma situação de abandono, talvez você tenha passado por uma situação que te fez chorar, que te fez sofrer. Eu quero falar que você tem um ingrediente para se tornar um vingador. Vocês entendem o que eu estou falando? Hoje nós vamos recrutar vocês para... Como é que é o nome do filme? O título do filme? Esse era o... Ultimato. Hoje é o dia do ultimato de vocês. Entendeu? Porque Thanos está dizimando aí metade da população do mundo. Vocês entendem? Thanos está aí. Veio somente para roubar, matar e destruir. E está destruindo, está ceifando a vida de muitos jovens, está destruindo, ceifando muitas famílias. Nós estamos assistindo isso, e a questão é, nós vamos assistir isso ou nós vamos fazer alguma coisa a respeito disso? Hoje é dia do ultimato. Vira pintado do seu lado e fala assim, é o dia do ultimato. Vira pintado do seu lado e fala assim, você está sendo recrutado para ser um vingador. Amém? Amém. Filipenses 3:3 diz bem assim, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo e ele fala, olha... Ele começa falando aqui sobre... Ele fala assim, olha, eu poderia colocar minha confiança nos meus títulos, nos meus méritos. Aí ele vai falando aqui algumas das coisas que são méritos dele, olha. É verdade, eu fui circuncidado no versículo 5. Quando eu tinha 8 anos, eu sou israelita da tribo de Benjamim, com sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, eu era tão fanático que eu cheguei a perseguir a igreja. No cumprimento da verdade... Por meio da obediência, ninguém pode me acusar de nada. Ele vem falando assim, olha, gente, eu era o cara. Tudo que tinha que fazer, tudo de método, tudo como que fala? Procedimentos religiosos, todos os requisitos, as práticas, os ritos eu segui. Eu não tenho nada que ninguém pode falar. E ele vem continuando nessa parte aí que está em amarelinho. E ele fala assim, no passado...
No passado, essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado àquilo que tem muito mais valor, que é conhecer completamente a Jesus Cristo, meu Senhor. Joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Amém? Alguém aqui mais jogou alguma coisa fora na sua vida, considerou lixo para que você pudesse ter Cristo? Quem já fez renúncias assim grandes pelo Senhor? Amém. E aí, vou pular lá para o versículo 10, tá? Tudo que eu quero é conhecer Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Vamos repetir isso comigo? Fala, tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Cara, isso é muito profundo. Quando Paulo está falando, olha, eu quero sentir o poder da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas venceu a morte, que era o último inimigo, mas ele estava ressuscitando, resgatando a autoridade. Lembra que eu falei que Adão entregou para Satanás? Vocês lembram que eu falei isso? Lembra que quando Satanás, ele tenta Jesus lá no deserto e fala, olha, eu vou te dar todos os reinos se você prostrado me adorar? Vocês lembram disso? Por que Jesus falou assim, mentiroso, eu sou filho de Deus, daqui que tudo é meu? Jesus fala, não. Ele sabia que Satanás tinha o domínio desses reinos. Sabia que tinha. E isso só seria resgatado por meio da morte e ressurreição de Jesus. Ok, guarda isso aí. Então, nesse momento, quando Paulo fala assim, olha, eu quero sentir poder da ressurreição, ele está falando, olha, Jesus conquistou de novo a autoridade sobre o mundo. Eu quero sentir esse poder em mim, saber que eu tenho autoridade de novo sobre o mundo. Fala comigo, uau! Nossa, foi horrível. Vou repetir, né? Que eu falei rápido, vocês não entenderam. Quando Paulo fala sobre eu quero sentir em mim o poder da ressurreição, ele está falando, eu quero sentir em mim esse poder que é a autoridade sobre o mundo que estava perdido e Jesus resgatou. Então, quando você sente o poder da ressurreição em você, você está falando assim, ei, sobre esse mundo eu governo porque Jesus me deu autoridade. Sobre esse mundo eu posso pisar sobre serpentes e escorpiões e nada me causará dano. Sobre esse mundo eu tenho o poder e a autoridade de Jesus para fazer coisas que eu não sou normalmente capaz de fazer, não pela minha própria força, mas porque o poder da ressurreição está em mim. Eu sou capaz de fazer feitos sobrenaturais, eu sou capaz de ter acesso a dons sobrenaturais, eu tenho uma sabedoria sobrenatural e eu posso ter recursos sobrenaturais. Quem está entendendo, fala amém. É isso que Paulo está falando, eu quero sentir tudo, eu larguei tudo, eu larguei os meus títulos, eu larguei tudo, para eu sentir o poder da ressurreição em mim. Quem está entendendo, fala, obrigada. E aí ele fala aqui, também tomar parte nos seus sofrimentos, tomar parte na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Então, esse texto aqui a gente vai usar como base para a gente entender o que é preciso para que nós possamos ser esses vingadores. Não esses heróis malucos que se vestem e defendem causas, enfim, que podem ser justas para ele, mas para a gente pode parecer meio maluca, mas nós temos vingadores reais desse mundo que está padecendo de verdade, de pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, que estão sendo vítimas na mão de Satanás. Vítimas por meio do pecado, vítimas por meio da injustiça, da violência, do abandono. Alguém aqui sente que precisa fazer alguma coisa a respeito disso? Eu estava pregando no acampamento de adolescentes e eu estava falando para eles de alguns movimentos de jovens e adolescentes que impactaram o mundo. Quando a gente teve o Jesus Movement, ali na década de 60, nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, a gente estava vivendo o que na década de 60? Que quando falo década de 60, o que você imagina? Rock, o que mais? Os hippies, droga, sexo e rock and roll, não é isso? Pode falar, não é pecado não, falar. Né? Você pensa nessa década de 60 e 70, você pensa a galera muito doida e tal. Foi o momento da liberação. A gente que foi quando teve a pílula anticoncepcional, o Satanás operando desde lá. Hoje as mulheres estão tudo passando mal por causa dessa veneno que é a anticoncepcional. Mas enfim, deixa isso para um outro assunto. E aí, né, é obra de Satanás. Depois a gente explica isso. Enfim.
E aí veio aquela coisa, liberação, você é dona do seu corpo, suas regras, você fica com quem você quiser, você transa com quem você quiser, vamos experimentar, vamos viver, né? Faça amor, não faça guerra. Quem já ouviu isso? É dessa época. Só que toda vez que existe um grande movimento nesse aspecto que causa algum tipo de destruição para a alma humana, que vem para destruir uma geração, porque aí a gente começou a ter o quê? Essa liberação toda, nós tivemos consequências além de espirituais, emocionais, físicas, aí veio proliferação de HIV, aí a gente começou a ter um aumento do índice de aborto, gravidez e etc. Enfim, toda vez que acontece isso, sempre vem uma resposta sobrenatural. Fala amém. O que aconteceu? Um grupo de jovens, esses que começaram a usar drogas e ficaram desgostosos, falaram assim, véi, isso aí é cilada. Isso não é tão bom quanto parece. Esses que foram lá, experimentaram, viveram, ficaram desiludidos, não era o que eu estava esperando. E eles começaram a buscar algo além. E aí começou, nessa época, como resposta, como contramão desse movimento, começou um outro movimento chamado Jesus Movement. E o que é o Jesus Movement? Começou um avivamento. A galera, esses riponga, essa galera aí, né? Começaram a ir para a praça, com os violõezinhos, só quero ver. Você acha que esse negócio de praça é de agora, gente? Long time ago. Então, eles começaram a ir para a praça e começaram a orar e começaram a cantar. E eles começaram a ter experiências reais com o Espírito Santo. Esses jovens, eles ficaram tão apaixonados. Gente, tem uma matéria na revista Time. A revista Time fez uma matéria que colocaram Jesus na capa da matéria, o rosto de Jesus, né, da figura de Jesus, e colocaram lá e falaram assim, quem são esses? Onde vivem? Do que se alimentam? E fez uma matéria sobre a galera do Jesus Movement. Quem são esses jovens? Eles falam assim, olha, o amor que eles têm é genuíno, eles querem trazer Jesus tanto para o cotidiano, que ao invés de atender o telefone dizendo alô, eles falam, Jesus chama. É assim que eles atendem o telefone. Porque eles queriam que Jesus fizesse parte. Ele fala assim, e o repórter escreve, tem um trecho lindo da reportagem, eu não trouxe, mas fala assim, mas não é uma coisa fingida, é genuíno. Você sente amor, você sente alegria, é uma coisa vibrante. Jesus não é apenas um rito, uma religião, é algo que o repórter fala assim, a gente conversa, a gente sente que eles não podem viver sem esse Jesus. Isso na revista. E aí sabe o que começou a acontecer? Conversões em massa. A gente tem relatos, por exemplo, só uma igreja ali na Califórnia, que relata que no período de 2 anos eles batizaram 8.000 pessoas. Existem relatos que eles entravam na praia e faziam, que é na costa, né? Então, cidades de praia, os pastores se revezavam, ficavam 4 horas seguidas batizando gente. E o povo vinha na praia, centenas e centenas de pessoas sendo batizadas. 400 pessoas eram batizadas de uma vez no batismo. As pessoas se convertiam com Jesus, tinham experiência com o Senhor no meio da rua e falavam assim, eu preciso me arrepender dos meus pecados. E começou um grande movimento. E por que começou esse movimento? Porque estava tendo um grande golpe, um grande ataque sobre uma geração. Toda vez que uma geração é fortemente atacada, existe uma resposta sobrenatural. Os Avengers se levantam. Os Vingadores falam assim, não, nós não vamos acreditar nessa mentira, nós vamos deixar acontecer. Queridos, e nossa geração está sendo atacada. Nossa geração, você entra nas redes sociais, você entra no YouTube, você liga o rádio, você liga a televisão, só tem lixo. As mentes estão sendo doutrinadas na escola, as mentes estão sendo doutrinadas pelo YouTube. As pessoas não estão tendo noção, mas a gente vê essa praga desse feminismo, está destruindo a mente das meninas, Avengers, girls, vamos nos levantar e fazer alguma coisa a respeito disso, porque toda vez que a geração é atacada, existe uma resposta sobrenatural. E eu quero saber, meninas, quem aqui é a resposta sobrenatural do Senhor para o que está acontecendo na nossa geração de mulheres? Fala, eu sou. Amém! É isso que eu quero que vocês entendam. Jesus foi o maior Avenger de todos. Deus falou assim, a humanidade caiu. Eles estão separados, eles estão condenados eternamente. E Jesus falou assim, peraí, eu vou lá me vingar. Eu vou lá mostrar, vou ir como homem. Eu vou viver tudo como homem. Eu vou sofrer todas as tentações. Eu não vou pecar. Eu vou permanecer santo. Eu vou vencer tudo. Oi, meu bem. Você quer falar? Ela está me falando assim, tia Anne, mas eu achei lindo isso aqui é profético, isso aqui não aconteceu por um acaso, viu? Ela falou assim, na verdade, os super-heróis não são os da televisão, nós somos os super-heróis. Foi isso que ela veio falar. E que mais que você falou? É Jesus.
E Deus em nós. Isso aqui não é por um acaso. Eu sinto que ela teve uma liberdade do Espírito Santo e ela foi movida. E isso é um sinal que existe uma geração se levantando pequena, novinhos, mas que é a resposta de Deus. Ela foi impelida, não por ela. Foi uma liberdade que veio dos céus, porque onde existe o Espírito Santo tem liberdade, viu, linda? Você foi a resposta de Deus aqui hoje. Deus te abençoe. É isso. É essa autoridade, essa ousadia. Veio aqui, deu recado e foi embora. Tá vendo? É isso que nós precisamos ter. Essa coragem, essa ousadia. Quem é o adulto que ia levantar e pedir para a palavra aqui? Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser como crianças, mas essa criança teve mais coragem, mais ousadia, autoridade que todos vocês aqui juntos. Estou mentindo? Amém. Podemos até orar depois dessa. Traz o louvor aí. Glória a Deus. Os vingadores reais. O que nós precisamos ter para ser esses vingadores reais? O que nós precisamos ter para ser essa contra-resposta? Sabe? Para ser essa força contrária? O que nós precisamos ter? Primeiro, uma causa para lutar. Fala comigo, uma causa para lutar. Isso tem a ver com propósito, né? Que a gente estava justamente lendo o livro agora sobre propósito. Olha só, se você não tem uma causa pela qual morrer, você não encontrará motivos suficientes para viver. Se você não tiver uma causa para morrer por ela, você não tem motivos para viver. Faz sentido? E a sua causa pode ser as crianças, a sua causa pode ser as mulheres, a sua causa pode ser a igreja, a sua causa pode ser o perdido, pode ser o desamparado. Você precisa de uma causa para viver. Você precisa olhar uma situação e falar, isso não pode ficar assim. A Tatá, ela me mandou, lendo o livro, e aí ela falou assim, tem pessoas que adoram como é que é? Foi a vida com propósitos. Se conformando com alguma coisa que está errada, protestando. São os adoradores ativistas. Acho que era isso que falava assim lá. Aí ela mandou tirar a foto e falou assim, entendi quem é você agora. Quando você vai lá no protesto, quando você fica indignada com alguma coisa, isso é a sua forma de adorar? É também, né? Porque essa indignação santa que acho que vem de Deus, né? Eu espero. Eu espero que seja. Nós vamos encontrar algo que gere essa indignação, que faça a gente se movimentar, que faça a gente se levantar. Quem entende isso, fala amém. Segunda coisa que todo vingador precisa ter, eles entendem a lei da troca. Como assim? Tem um pastor americano, eu vi ele contando essa história, que certa vez ele estava na praia com os filhos dele. Ele estava caminhando e tinha uma filhinha assim de uns 6 aninhos, e ela pegava uma conchinha e ela foi juntando conchinhas no chão. E a mão dela ficou cheia de conchinhas. E ela estava andando, aí daquele um pouco ele estava mais para trás, ela estava mais à frente. Daí um pouco ela volta correndo. E aí e ele percebeu ela agitada e a mãozinha cheia de conchas. E eu achei uma concha linda, uma estrela do mar. Né, quase, ela é tão fofinha, né? E ela, coisa assim, e ela foi lá correndo, ele alcançou. Aí tinha uma estrela do mar linda, né? Que o mar tinha trazido. E ele, o que foi? Pega. Aí ela pegou e mostrou, a mão cheia, tipo assim, mas a minha mão está cheia, eu não consigo segurar ela. E ela teria que abrir mão das conchinhas para que ela pudesse pegar aquela estrela maravilhosa do mar. Os vingadores, eles entendem que existe uma lei de troca. Às vezes a sua mão está cheia de conchinhas, mas às vezes é preciso deixar as conchinhas irem para você pegar aquilo que é mais valioso e mais importante. Você entende? Paulo, naquele texto que eu acabei de ler com vocês, ele fala assim, olha, eu fui circuncidado, para seguir a lei, eu sou um fariseu, eu sei tudo sobre isso, todos os ritos, todos os dogmas, todas as passagens, tudo isso eu fiz, e eu abri mão de tudo isso, isso é lixo para mim, para que eu pudesse fazer aquilo que é mais relevante, que é ser um apóstolo de Jesus. Chega uma hora que você tem um monte de coisas boas na sua vida, justas, dignas, mas tem uma hora que você precisa fazer uma escolha. Eu quero todas essas conchinhas ou eu quero a estrela do mar, que é perfeita. E era isso que eu estava esperando a minha vida toda. Chega uma hora que para você ser um vingador, para que você possa cumprir esse ID do Senhor na sua vida, para que você possa cumprir a sua vocação, é necessário você deixar algumas coisas para trás. Se for pecado, gente, não precisa nem pensar 2 vezes. Já devia ter deixado há muito tempo. Eu estou falando às vezes de coisas justas, de coisas
eu tenho isso aqui. Eu vou ter que abrir mão disso. Sabe? Às vezes nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos focar naquilo que realmente importa, né? Os vingadores verdadeiros, vingadores reais, eles entendem que existe a lei da troca. Jesus deixou o céu e toda a sua glória para vir andar como homem. Nem sempre essa troca vai ser por algo que é mais glamouroso, viu, gente? Nem sempre. Os meus bisavós, eles vieram para o Brasil. O meu bisavô, ele não era uma pessoa de posses, mas a noiva dele, né, a namorada dele, a minha bisavó, a família dela era uma família rica. E o futuro sogro do meu bisavô ofereceu para ele, ai meu Deus, me bananei tudinho. O sogro do meu bisavô ofereceu para ele trabalhar e ia pagar para ele por mês o que a missão pagaria por ele por ano. Para ele por ano, entendeu? E ele estava namorando com a minha bisavó, ela seria destinada para a África e ele seria destinado para o Brasil. Eles falaram assim, ok, quando Deus permitir a gente se encontrar de novo, a gente se casa. Olha o tanto de coisa que eles estavam abrindo mão. Estabilidade, casamento, família. E ele veio para o Brasil. Estava em São Paulo se aclimatando, né, a comida, a língua e tudo. Nesse meio tempo, quando estava lá, chegou a notícia que a minha bisavó, eles mudaram, ela ia para a África, resolveram mandar ela para o Brasil. Aí ela veio, eles se casaram, e a lua de mel foi fazer o que na lua de mel? Pregar o evangelho. Andar no lombo de... né? E era tão precária a situação aqui que o povo nunca tinha visto nem carro. Ele conta que tinha um pessoal muito matuto assim, da roça, que a primeira vez que viram o carro, pediram filhote para ele. Quando é a cria, você me arruma um? E aí depois ele se desfez do carro, porque não tinha estrada. Ia andar onde? Porque não tinha como para andar de carro. Aí ficou só andando com um burro mesmo. Né? Abre mão de certas coisas. Às vezes você abre mão de luxo, mas para você alcançar aquela sua verdadeira vocação. Amém? Às vezes vai abrir mão de conforto, às vezes vai abrir mão de, de um final de semana livre, mas para fazer algo que realmente vale a pena. Amém? Terceiro, eles entendem sobre aquilo que tem mais valor. Verdadeiros vingadores, os Avengers da vida real, entendem que algumas coisas têm mais valor do que a sua própria vida. Quem aqui se ama? Pode levantar a mão, não é pecado. Amém. Você só pode amar o outro se você se amar. Mas tem hora que nós vamos amar mais o outro. Eita, não gosto disso não. Às vezes a gente vai renunciar a nós mesmos. Eu contei isso para vocês, mas eu lembro que no ano passado, quando eu estava passando um momento muito difícil, eu já contei para vocês que eu estava meio deprimida por conta do remédio que eu estava tomando. Eu lembro de um dia que eu vim conversar com um pai de um adolescente que estava chegando à igreja. O pai ele não era da igreja aqui ainda. E eu estava tão ruim naquele dia. Sabe aquele dia que você... Eu não sei nem como eu consegui levantar do sofá naquele dia. E eu lembro, o Alex lembra desse dia. Eu falei, meu Deus do céu, não queria nem... Eu preferia apanhar do que ir lá. Eu estava muito ruim. E eu levantei do sofá, só pela graça de Deus. E eu lembro que eu vim dirigindo, eu morava no Guará. Eu vim do Guará até aqui, no estacionamento da igreja, eu vim chorando, eu vim aos prantos. Chego aqui no estacionamento, eu enxuguei as lágrimas e vim aqui conversei com o homem. E voltei para casa me sentindo bem, feliz. Melhor do que eu estava se eu estivesse lá. Tem dia que a gente tem que, ok. E aí, nesses dias, a gente aprende o que é depender de Deus. Porque eu lembro que eu vim chorando, mas eu vim orando também, né, gente? Porque eu falei assim, Deus, você sabe que hoje eu não tenho nada para oferecer. Nada. Não tenho nada para oferecer. Se o Senhor não me usar ou falar comigo, essa pessoa ela vai sair de lá frustrada, porque não vai acontecer nada, porque eu não tenho nada em mim. E foi uma bênção na conversa. Deus abençoou aquele homem, ele ficou feliz, ficou agradecido. E eu sei que foi 100% Deus, porque naquele momento que a gente está fraco, é que o Senhor nos faz forte. Aquele dia que você fala, realmente hoje, se não fosse Deus, hoje eu estava 100% na dependência. Né? A gente entende que tem certas coisas que são mais importantes do que a gente. A gente entende que a gente não é o centro do universo. A gente deixa de mimimi, deixa de se achar, porque eu sou, porque eu sinto, porque eu... Fala, querida, a vida não é sobre você, não. A vida não é sobre receber, a vida é sobre dar. Amém? Tem um homem chamado John Harper.
em 1912, ele comprou aquele homem ali, a filhinha dele chama Anne, só que não é Anne igual o meu, é Annie, né? Mas Anne. E esse homem, ele encontrou Jesus, e ele, durante toda a adolescência dele, durante 5 anos, ele ia para a praça e ficava pregando lá, na esquina, pregando. E ele se tornou um pastor depois, um homem muito abençoado. E ele foi convidado para participar de uma conferência nos Estados Unidos, do Moody. Já ouviram falar de Moody? E aí ele foi convidado para participar de uma conferência, e ele foi e comprou a passagem de um navio. Só que esse navio, ele cancelou a viagem, porque ele estava saindo da Inglaterra, vindo para os Estados Unidos, cancelou a viagem, e aí transferiram ele para o próximo navio que estivesse saindo. Adivinha qual foi o próximo navio que estava saindo, em 1912? Titanic. E aí, foi ele, essa menininha, a filha dele, e uma sobrinha, que ele levou também para a viagem. E aí, eles foram na 2ª classe e vieram. Diz que ele estava dormindo, e aí eles acordaram com o impacto da batida no iceberg. E ele viu, quando ele viu a situação, ele falou assim, gente, esse navio vai afundar. Pegou as 2 meninas, conseguiu correr, conseguiu colocá-las no bote salva-vidas e entregou para uma pessoa. E aí, quando ele viu que elas estavam em segurança no bote salva-vidas, ele saiu correndo. Ele olhou para trás e viu 1.500 almas, que era a última chance delas, talvez. E os relatos contam que ele saiu falando para as pessoas, tentando ajudar as pessoas, tentando falar para as pessoas no meio daquela confusão. E quando o navio afundou e ficaram aquelas centenas, milhares de pessoas, né, foram mais de 1.500 vítimas, as pessoas relatam, né, o sobrevivente relata que ele estava com um colete salva-vidas e diz que ele ia nadando de pessoa em pessoa e falava assim, você é salvo? Isso que perguntava para as pessoas. E quando a pessoa falava, não sei ou não, ele falava para ela rapidamente sobre Jesus e falava, olha, você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque a gente não sabe o que vai acontecer aqui essa noite. Se acontecer alguma coisa, se nós não sobrevivermos, você precisa estar salvo. E ele foi fazendo isso, ia nadando e disse que ele virou para um homem e falou assim, você é salvo? Ele, eu não sei. Aí ele falou isso, né, rapidamente. E o homem falou assim, sai daqui, eu estou tentando nadar, estou tentando sobreviver, e rejeitou. E quando rejeitou, ele tirou o colete. Falou assim, então toma, você precisa mais disso do que eu. E ele tirou o colete salva-vida dele e entregou para esse homem. Porque ele entendia que certas coisas valiam mais. E ele continuou nadando e foi atrás de uma, de outra. Mais ali adiante, passado algum tempo, ele encontrou novamente esse mesmo homem que ele tinha dado o colete salva-vida. E falou assim, você tem certeza que você não quer se reconciliar? E aquele homem ficou impactado e ele continuou nadando. E ele disse que ele já estava muito com um estado de hipotermia muito grande, que ele mal conseguia mover. E esse homem disse que viu ele afundando. E ele, impactado com aquilo, eu vou ler a frase dele, porque eu não vou ter... Então, com 2 quilômetros de água debaixo de mim, no meu desespero, eu chorei a Cristo para me salvar. Palavras desse homem que recebeu o colete salva-vida. O John Harper morreu naquele dia. Mas esse homem que recebeu o colete salva-vida conseguiu sobreviver. Ele foi um dos 6 que foi resgatado das águas com vida. E viveu. Naquele momento ele foi salvo naquelas águas. A sua alma foi salva. Mas ele viveu para que ele pudesse contar o testemunho desse vingador. Ele falou assim, eu fui o último convertido de John Harper. Recebeu o colete e recebeu vida eterna. Porque alguém sabia, falou assim, eu não posso desperdiçar os meus últimos momentos de vida. Esse é meu campo missionário. Só Deus sabe quantas pessoas puderam ser salvas naquela noite, porque teve um homem louco o suficiente para se lançar naquelas águas geladas e perguntar de pessoa para pessoa que ele teve acesso, você é salvo? Se não é, você pode ser salvo hoje. Um verdadeiro vingador entende que existem coisas mais importantes do que a sua própria vida. E tem momentos que nos importa mais salvar o outro do que a nós mesmos. Você entende disso? Parte do heroísmo é isso. Parte do ato heróico é você se entregar para aquela causa que você defende. C.S. Lewis, ele fala assim,
ter morrido por homens justos teria sido heróico. Teria sido um ato bom, heróico. Mas Jesus não morreu por pessoas justas, morreu por pecadores. E aí ele continua. E ele não nos amou porque nós somos amáveis, mas porque ele é amor. Ele foi o primeiro dos vingadores. E esse ato heróico de Jesus nos trouxe vida eterna. E eu gostaria de saber de você nessa noite, quantos aqui entendem o que é ser um verdadeiro vingador? Entendem que você precisa, algumas vezes, fazer trocas. Entendem que você precisa ter uma causa para viver. E entendem principalmente que às vezes essa causa ela vai exigir renúncias de nós. Quem entende isso? Amém? Quem entende que a nossa geração está clamando por vingadores? Amém? Quem entende que essa é a hora dos vingadores verdadeiros se levantarem? Eu fiz a brincadeira aqui com Thanos, mas é muito real. É muito real. Quantas pessoas estão sendo ceifadas aí? E cabe a nós fazer essa revolução, tal qual foi lá na década de 60, fazer nos nossos dias hoje. Amém? Quem está disposto a fazer isso comigo? Fica de pé comigo no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira é: você tem uma causa para viver? Você tem uma causa para morrer? Ainda está aí. Qual que é o seu objetivo de vida? Passar no vestibular. Tá aí depois. Para quê? Passar no concurso para ter dinheiro, estabilidade. E... por incrível que pareça para você, pode parecer uma coisa meio maluca, mas eu te afirmo com toda certeza. Os órgãos públicos estão cheios de pessoas que deram sangue, suor e lágrimas para passar. E hoje estão lá, com o concurso que queriam, com o salário que queriam, infelizes, insatisfeitas. O Alex pode falar para vocês, ele no outro cargo que ele tinha, ele às vezes tinha que lidar com problemas de pessoas que passou em primeiro lugar, segundo lugar no concurso e não parava em cargo nenhum. Ficava 1 mês, 2 meses, nenhum mudava, pedia, não estava feliz. Isso não é alvo de vida de ninguém, gente. Isso não é propósito. É justo, é necessário, é bom, vai ser maravilhoso. Você passar no concurso, ter o salário, estabilidade, mas isso não é propósito de vida, isso não vai te trazer satisfação, felicidade. Com 2 anos, 3, você vai estar de saco cheio daquilo lá. Aí vai ficar o ano todo trabalhando, esperando chegar as suas férias, aí você vai ter as férias, vai ser maravilhoso. 20 dias viajando na Europa. Mas vai voltar e o resto dos outros 340 dias, 340 e poucos dias. A vida é mais do que isso. Você não está vivendo para casar, formar uma família. Apesar que formar família é muito bom, casar também. Mas a vida é mais do que isso. O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Sabe? É o que você faz, é o que você contribui. Então feche os seus olhos comigo. Você tem uma causa para viver? Se tem, faça sua oração hoje a Deus. Fala: Deus, reafirma isso em mim e me faz viver intencionalmente para isso. Se não tem, fala: Deus, me dá uma causa, me dá um motivo para viver. Faz meu coração se apaixonar por uma coisa, se quebrar por alguma coisa. Porque eu não quero passar nessa vida aqui só conquistar as coisas e acabou. Não, eu quero mais. Fala: Deus, gera essa indignação dentro de mim por alguma coisa. E provavelmente tá aí já, viu? Tá aí aquele negócio que te irrita, aquele negócio que te deixa indignada, aquele negócio que mexe dentro de você. Isso aí tá ligado ao seu propósito. Pede para o Senhor te revelar, que Ele quer te revelar. Outra coisa que eu quero que você faça, se pergunte agora: você tem vivido e entendido a lei da troca? Você entende que para você viver o melhor, você precisa abrir mão do bom? Você entende que você precisa abrir mão de algumas coisas e entregar algumas coisas?
que você pense aí, o que você precisa entregar hoje? O que você precisa trocar? Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua vida. Mas você precisa abrir mão de alguma coisa, não precisa não? C.S. Lewis também falou certa vez, se você procura uma religião que te deixe confortável, não indica o cristianismo. O cristianismo não tem a ver com conforto, o cristianismo tem a ver com cruz. Não é uma religião confortável. O tempo todo nós somos confrontados. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Ele é perfeito e nós enxergamos as nossas imperfeições. Nós o tempo todo estamos tendo nosso caráter moldado. Nós o tempo todo estamos entregando. Não é algo que você vai ficar de mãos vazias. Você sempre vai ser recompensado. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Você está disposto a viver isso? Você está disposto a fazer essa troca? Às vezes tem alguma coisa que você sabe que você precisa trocar no seu coração. Hoje chegou o dia. É o ultimato. Lembra que eu falei? E a terceira coisa. Você entende o que tem mais valor? E você está valorizando aquilo que precisa ser valorizado da maneira como precisa ser valorizado? Feche os seus olhos. Eu quero que você pense. E isso é muito, muito individual, é muito pessoal. O que vale para mim não vale para você. O que é confrontador para mim não é para você. O que Deus me pede não é a mesma coisa que pede para você. Mas o que Ele me pede, Ele precisa receber. E o que Ele te pede, Ele precisa receber. Deus, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Mas a responsabilidade de gerar a paixão e o desejo, ela é sua, não é dele. Ele vai preencher, ele vai suprir as necessidades, mas ele não vai preencher o seu potencial. Isso depende de você. E eu quero que nesse momento você reflita, eu quero que você pense. Não fica prestando atenção em quem está do seu lado, não deixa a sua mente escapar desse momento. Agora é você e o Senhor. Páscoa é momento de reflexão. Sábado, há 2000 anos atrás, foi um sábado que as pessoas estavam escondidas nas suas casas, elas estavam com medo. É um momento de reflexão. Jesus estava fazendo o ato mais corajoso e que mudou a história para sempre. E isso teve um custo muito alto para ele. E a gente acha que não vai ter custo nenhum para a gente, sabe? A salvação, ela é de graça. Mas a caminhada cristã, o amadurecimento tem um preço. Para você ser salvo, basta você crer e confessar a Jesus. Pronto, acabou, está salvo. Vai para o céu, pode ficar tranquilo. Mas se você quiser ter alguma relevância nesse mundo, e se você quiser amadurecer e crescer espiritualmente, isso vai te custar alguma coisa. Isso vai ter uma troca. Você entrega e você recebe. Você entrega e você recebe. Você precisa considerar o outro superior a você. Você precisa considerar o seu chamado maior do que a sua própria vida. Você precisa obedecer a Jesus. Foi assim para todos os grandes homens e mulheres de Deus. Todo mundo que fez diferença teve essa história. Não vai ser diferente para a gente. E não é fácil chegar aqui e ficar falando essas coisas, porque se eu estivesse chamando vocês para uma festa, ou eu estivesse prometendo, olha, vem cá, a gente vai ganhar muito dinheiro, a gente vai ser feliz. Mas não é isso que eu estou te chamando. Eu estou te chamando para você ir para a cruz comigo hoje. Não é um convite muito animador. Mas vale a pena. Vale a pena para aqueles que entendem que essa vida é só uma passagem e existe uma vida eterna. Vale a pena para aqueles que entendem que o que eu faço nessa vida se reflete na eternidade. Vale a pena se eu entendo que não é sobre receber, é sobre dar. Você que quer aceitar esse convite de cruz que eu estou fazendo hoje. Igual eu falei, eu não estou chamando para uma festa. Eu estou chamando para você fazer trocas, para você ser obediente, para você considerar o outro superior. Mas você que quer ser relevante, você que quer ser um vingador,
Você que não quer ficar assistindo Thanos ou o diabo ceifar metade da humanidade. Você que quer fazer alguma coisa a respeito disso e está se disponibilizando para Deus, para isso, entregando a sua vida ao Senhor, quer seja pela primeira vez ou quer seja pela 100ª vez, confirmando: é isso mesmo, Deus. A minha parte do contrato está sendo renovada aqui nessa noite. Se você quer fazer isso, eu quero te chamar bem aqui na frente. Vamos orar juntos. Vamos subir juntos ao Calvário. Eu me entrego a Ti, Jesus. Eu me entrego a Ti. Eu me rendo, eu me rendo. Oh, oh. Ao Senhor. Se eu estar te pedindo para você trocar algumas coisas, fala: Deus, eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti porque eu sei que o Senhor não fica devendo nada. E eu sei que o Senhor não pede nada em vão. E eu sei que o Senhor só pede aquilo que eu sou capaz de dar. E o Seu fardo é leve, o Seu jugo é suave. E eu estou disposto a obedecer, eu estou disposto a me entregar. Se você sente que você precisa confessar pecados, faça isso agora também. Agora é a hora, na cruz. Oh, Jesus, eu te entrego, Deus, porque eu quero ter uma vida relevante. Eu quero que algumas coisas sejam mudadas na minha vida. Eu estou aqui, Deus, abrindo mão, Deus, da minha vontade, abrindo mão do meu eu, abrindo mão do meu conforto. Mas algumas coisas na minha vida, Deus, eu não quero mais que continuem a mesma. Algumas coisas eu quero que morram aqui agora, nesse altar, nessa cruz. Alguns pecados, acusações e coisas na minha vida eu cravo na cruz agora. Eu declaro que elas não têm mais poder. Chega, acabou. Elas morrem aqui na cruz. E eu vou me levantar daqui, um homem novo, uma mulher nova, para viver uma fase nova, para ressuscitar com Cristo. Porque nada daquilo que não tenha morrido ressuscitará. Por isso eu quero que morra tudo agora no Seu altar. Morra tudo agora diante do Senhor, para que eu possa renascer e ressuscitar. Para que eles possam se levantar como vingadores, como alguém que vai fazer algo a respeito. Deus, nós sabemos que o Senhor é especialista em pegar as nossas tragédias pessoais e transformá-las em armas para a Sua glória. Deus, nós temos homens e mulheres, jovens aqui nesse lugar, que estão se derramando diante do Senhor como: Deus, eu estou disposta a morrer pelo Senhor, eu estou disposta a morrer por essa causa. Então vive em mim, me ressuscita, me enche, me usa, me capacita, em nome de Jesus, me livra de mim mesmo. Eu considero tudo isso como lixo, tudo aquilo que é punido aos homens, tudo aquilo que é valorizado. Nada disso eu quero se o Senhor não quiser, nada disso eu quero se não tiver valor para o Senhor. Mas eu quero viver para o Senhor, para o Seu reino. Eu quero dar importância para aquilo que é importante para o Senhor. Eu quero, Deus, dar valor àquilo que o Senhor valoriza. Eu quero amar o próximo, eu quero amar o próximo. Eu quero ter uma postura, um coração evangelizador. Eu quero abrir mão do meu eu. Nós vivemos uma sociedade tão hedonista, uma sociedade tão apaixonada por
santidade possa ser refletida na nossa vida, e que nós possamos viver, Deus, diferença, que nós possamos, Deus, ir na conta na mão desse mundo e ser a resposta, possamos ter um movimento diferente, um fluxo diferente, e que o Senhor, nós possamos receber a marca da sua aprovação com o seu fogo, a marca da sua aprovação com o seu fogo, em nome de Jesus. Onde nos amou, trouxe-me a ti, de joelho estou, livra-me de mim, eu pertenço a ti, oh, leva-me à cruz, onde nos amou, trouxe-me a ti, de joelho estou, livra-me de mim, eu pertenço a ti, oh, leva-me Nós estamos aqui construindo um altar para o Senhor, amém? E todas as vezes na Bíblia, a Bíblia nos conta quando existe uma oferta que é depositada no altar, principalmente no Velho Testamento, existe um sinal de fogo quando tem a aprovação de Deus. O fogo de Deus vinha e consumia aquela oferta. Vocês hoje são oferta no altar. E eu quero declarar sobre a vida de vocês: o fogo do Senhor vai vir sobre você. Toda vez que existe a aprovação de Deus, toda vez que existe oferta no altar e Deus aprova essa oferta, Ele responde com fogo. Amém? Faz assim com as suas mãos. Senhor, eu oro em nome de Jesus, que haja o sinal do seu fogo sobre a vida dessas pessoas, que haja a unção do seu Santo Espírito sobre a vida dessas pessoas, que sobre eles seja derramada a autoridade, assim como aquela criança que subiu aqui e disse em autoridade que o fogo do Senhor possa encher a vida dessas pessoas, que a oferta seja consumida com o fogo e que eles recebam autoridade, ousadia, que eles possam falar em tempo e fora de tempo, que eles recebam a marca da vitória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eles recebam a sua aprovação, a sua presença, a sua voz, o seu discernimento em sonhos, em nome de Jesus, nas madrugadas, ao ler a palavra, que eles recebam ideias sobrenaturais do Senhor, que haja o sinal da sua presença, que haja o sinal da sua santificação, que haja o sinal de fogo, porque o Senhor recebeu essas ofertas, que eles saiam daqui, Deus, cheios, avivados por dentro, em nome de Jesus, que eles tenham respostas sobrenaturais, porque isso é o que o Senhor faz com quem se entrega. O Senhor entrega o sobrenatural, o Senhor dá acesso a coisas sobrenaturais. Em nome de Jesus, batiza cada um com o seu fogo, batiza cada um com o seu fogo, batiza cada um com o seu fogo, com a sua autoridade, com unção de alegria, unção de coragem. Em nome de Jesus, diz: leva-me à cruz, onde nos amou, trouxe-me a ti, de joelho estou, livra-me de mim, eu pertenço a ti, oh, leva-me, diz mais uma vez, leva-me à cruz, onde nos amou, trouxe-me a ti, de joelho estou, livra-me de mim, eu pertenço a ti, oh, leva-me à cruz. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as suas mãos lá em cima. Dê um aplauso ao Senhor em entrega. Amém. Amém.